Atenção, minha galera da OAB, quem vos fala aqui é o professor Arnaldo Quaresma, do curso CISC, né? Professor de Direito Penal, Processo Penal, Defensor Público, ex-delegado de Polícia. Quero hoje tratar aqui de um tema muito importante para a primeira fase da prova de ordem, do exame de ordem. Tranquilo? Vamos trocar uma ideia sobre o erro de tipo. Tá? Então, o erro de tipo está previsto lá no artigo 20 do Código Penal. Diz lá bem claro, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei, beleza? Então, quando nós falamos de erro de tipo, nós podemos ter duas espécies, tá? O erro de tipo essencial, que é aquele que incide sobre as elementares, as circunstâncias do tipo, ou seja, ele incide sobre os principais elementos do tipo penal, tranquilo? E também temos o erro de tipo acidental, que é aquele que incide sobre dados irrelevantes da conduta típica. Então, erro sobre o objeto, erro sobre a pessoa, erro na execução, ou até mesmo a aberratio criminis do artigo 74 do Código Penal. Nesse vídeo aqui vamos focar no erro de tipo essencial, tranquilo? O erro de tipo essencial, ele se subdivide em duas espécies. Nós podemos ter o erro de tipo invencível, inevitável ou excusável, exclui o dolo e a culpa. Então, praticamente o fato ele se torna atípico, beleza? Por exemplo, imagine o seguinte, o cidadão vai lá caçar numa área de floresta, por exemplo, tá? Mira lá, acredita que está, vê um vulto, vê um barulho, acha que está atingindo uma caça, um bicho, e na verdade estava atingindo uma pessoa e essa pessoa vem a falecer, né? Então o erro de tipo invencível vai excluir o dolo e a culpa, porque ainda que ele se adotasse assim, a diligência necessária, é muito difícil esse resultado ser evitado. Então, nesse caso, nós temos o erro de tipo invencível, inevitável ou excusável. Então, veja que o 121, ele fala matar alguém. Então, a vítima tem que ser um ser humano, uma pessoa, né? Enfim, um homem, uma mulher, enfim. Então, aqui nós temos, ele erra sobre esse elemento. Ele acredita que está matando um bicho, quando na verdade, por uma questão fática, por um erro fático, ele está matando uma pessoa, beleza? E o erro de tipo, ele também pode ser erro de tipo vencível, evitável, inexcusável, né? Ele vai excluir o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Digamos que nesse mesmo exemplo da caça, seja lá numa área próxima à cidade, aqueles elementos eram de dia, tinha uma boa iluminação, se de repente o agente tivesse sido mais diligente, teria evitado o resultado, beleza? Vai excluir o dolo, não vai responder pelo homicídio doloso, mas vai responder por homicídio culposo lá do 121, parágrafo 3º do Código Penal. Beleza? Como que isso já caiu na prova da OAB? Caiu no 22º exame. Mais ou menos o seguinte, ó, Tony, a pedido de um colega, está transportando uma caixa com cápsulas que acredita ser de remédio, sem ter conhecimento que estas, na verdade, continham cloridrato de cocaína em seu interior. Por outro lado, José transporta em seu veículo 50 gramas de cannabis sativa, maconha, pois acreditava que poderia ter pequena quantidade do material em sua posse para fins medicinais. Ambos foram abordados por policiais e, diante da apreensão das drogas, denunciados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Considerando apenas informações narradas, o advogado de Tony José deverá alegar em favor dos clientes ocorrência de... Aí lá, letra A, erro de tipo nos dois casos, letra B, erro de proibição nos dois casos, letra C, erro de tipo e erro de proibição e erro de tipo. Vamos lá. Em relação a Tony, tá? Nós temos o quê? O crime do artigo 33 da Lei de Drogas, tá? E um dos verbos é justamente esse, transportar drogas, tá? Só que, o que acontece? Tony, ele erra sobre esse elemento, ele acredita de forma sincera que estava transportando remédio, quando na verdade estava transportando drogas. Então aqui o Tony, ele erra, dele é erro de tipo, tá? Erro de tipo, ele erra sobre circunstâncias do tipo penal, sobre elementos, um erro de tipo essencial, inclusive, beleza? Tá? No caso seria invencível, né? O fato seria atípico. Já, por exemplo, o José, tá? O José que está
transportando 50 gramas de maconha porque ele acredita que tem esse direito, ele acredita que está permitido pela lei, que a lei permite. Na verdade, o erro não é um erro sobre o fato, é um erro mais de cunho jurídico, tá? Ele erra, né, um erro de proibição. Ele acredita que aquela conduta que ele está praticando, né, é permitida, quando na verdade é proibido. Então não há um erro sob circunstância fática. Ele sabe que está transportando maconha, só que ele entende que pode, né, estar autorizado pelo ordenamento jurídico a, enfim, transportar maconha, enfim, consumir maconha, quando na verdade não está. Então seria um erro de proibição, tá? Então gabarito letra C, tá? Tony, erro de tipo, porque ele erra sobre circunstâncias fáticas, ele erra sobre o fato, é um erro sobre o fato, ele acredita que está transportando remédio, quando na verdade está transportando droga. E o José, ele erra sobre proibição, ele acredita, tem certeza que está transportando maconha, o erro dele não é sobre o fato, mas é um erro mais de cunho jurídico, que ele acredita que está permitido pelo ordenamento jurídico a fazer isso. Letra C, tá? É o seguinte, né? Preparando essa aula aqui, né, um caso que aconteceu recentemente, né? Tem a matéria lá no G1, então a gente verifica assim, esses exemplos é difícil ocorrer, um exemplo mirabolante, é mais para dar em aula, mais para o professor aplicar em prova, mais para cair em prova, não. São exemplos reais, e aconteceu e acontece, tá? Então aqui, ó, a notícia do G1 de ontem. Caçador é morto por amigo ao ser confundido com um javali na zona rural de Itaiandu. Então, 2 amigos foram caçar, tá? Um lá atirou no javali, foi conferir para ver se tinha matado. O outro lá meio que se confundiu, atirou pensando que estava atirando no javali, quando na verdade estava atirando no amigo, tá? Tentou socorrer, não conseguiu, o amigo faleceu. Então, muito provavelmente incidiu em erro de tipo, e a meu ver, aqui pelas circunstâncias do caso concreto, um erro de tipo invencível. Então são exemplos que acontecem na prática. Então sempre bom a gente aliar a teoria e a prática. Tamo junto, até a próxima oportunidade.